pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal Eu Sou Consciente. Em primeiro lugar, eu peço desculpas, pela demora em voltar aqui com o nosso livro Super Cérebro, e gratidão aí aos comentários. Uma das coisas que me inspirou a retornar aqui para o canal foi o comentário da Silva e Silva aí, que disse que estava ansiosa pela leitura e faz bastante tempo já, então desculpa aí, Silva, mas me inspirou a retornar, tá? Então estou aqui de novo com o nosso livro do Deepak Chopra com o Rudolf, que é o Super Cérebro, como expandir o poder transformador da sua mente. Um ótimo livro, de leitura, alguns termos mais científicos, mas é um ótimo livro, tá, gente? Eu indico para vocês terem ele. Muito bem, nós tínhamos parado, íamos começar, o mito número 2, que são os circuitos cerebrais são imutáveis. Então nós vamos. Para quem tem o livro é na página 37, tá, pessoal? Mito 2. Os circuitos cerebrais são imutáveis. Compartilhem, curtam ou dê um dislike se não gostou. Porém, sempre que der um dislike num vídeo meu, gente, comenta embaixo por quê, tá? Porque isso vai me ajudar. E também se inscreva se não é inscrito ainda, tá? Que agora pretendo continuar as leituras que eu amo. Durante todo o tempo em que a neuroplasticidade ainda não tinha sido legitimada, a medicina poderia ter dado atenção ao filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau, que em meados do século XVIII afirmou que a natureza não era estagnada ou mecânica, mas viva e dinâmica. Ele foi além ao propor que o cérebro estava continuamente se reorganizando de acordo com experiências vividas. Portanto, as pessoas deveriam praticar exercícios mentais tanto quanto exercícios físicos. Essa pode ter sido a primeira afirmação de que o nosso cérebro é flexível, plástico e capaz de se adaptar às mudanças do ambiente. Muito mais tarde, em meados do século XX, o psicólogo americano Carl Lashley ofereceu evidências deste fenômeno. Lashley treinou ratos a buscar alimentos em um labirinto e depois removeu uma grande porção do seu córtex cerebral, pedaço por pedaço, para descobrir quando eles esqueceriam o que tinham aprendido. Ele supunha que, dada a delicadeza do tecido cerebral e a total dependência que uma criatura tem do seu cérebro, a remoção de uma pequena parte provocaria grave perda de memória. Surpreendentemente, Lashley descobriu que poderia tirar 90% do córtex de um rato. E o animal ainda conseguiria percorrer satisfatoriamente o labirinto. Foi demonstrado que, ao aprender o caminho, os ratos criam muitos diferentes de sinapses redundantes baseadas em todos os seus sentidos. Várias e distintas partes do cérebro interagem para construir uma variedade de associações sensoriais sobrepostas. Em outras palavras, os ratos não apenas viam o caminho até o alimento dentro do labirinto, mas também o cheiravam e o sentiam. Interessante. Quando porções do córtex cerebral eram removidas, o cérebro desenvolvia novas projeções, axônios, e formava novas sinapses, novos caminhos para tirar vantagem dos outros sentidos, usando as pistas remanescentes, apesar de mínimas. Temos assim a primeira forte pista de que a ideia de estrutura irreversível deveria ser encarada com ceticismo. O cérebro tem circuitos, mas não tem fios. Os circuitos são feitos de tecido vivo. E o mais importante, são remodelados por pensamentos, lembranças, desejos e experiências. E aqui um parêntese meu, gente, experiências entra os 5 sentidos, tá? O olfato, o cheiro, o paladar, o tato.
Então, é interessante isso aqui até para quem tanto para quem tem problema neurológico, quem tem algum familiar com Alzheimer, quanto para quem estuda a lei da atração, tá, gente? Fechando meu parêntese, vamos continuar. Deepak lembra um controverso artigo médico de 1980 intitulado Será o cérebro realmente necessário? O texto foi baseado no trabalho do neurologista britânico John Lorber, que vinha trabalhando com vítimas de um transtorno cerebral conhecido como hidrocefalia, água no cérebro. A pressão resultante do excesso de fluido espreme a vida para fora das células cerebrais. A hidrocefalia leva ao retardo, assim como a outros danos graves e até mesmo à morte. Lobert havia escrito antes sobre 2 bebês nascidos sem córtex cerebral. Apesar desse raro e fatal defeito, eles pareciam estar se desenvolvendo normalmente sem sinais externos do dano. Um bebê sobreviveu por 3 meses e o outro por 1 ano. Como se isso não fosse o suficientemente notável, um colega da Universidade de Sheffield enviou a Lorber um jovem que tinha uma cabeça muito grande. Ele havia se formado na universidade com méritos em matemática e possuía um quociente de inteligência, ou QI, de 126. Não apresentava nenhum sintoma de hidrocefalia e levava uma vida normal. Entretanto, uma tomografia computadorizada revelou, nas palavras de Lorber, que ele virtualmente não tinha cérebro. O crânio era revestido por uma fina camada de célula cerebral de cerca de 1 milímetro de espessura, enquanto o resto do espaço craniano era preenchido de fluido cerebral. Trata-se de uma doença terrível, mas Lorber foi em frente, registrando mais de 600 casos. Ele dividiu seus sujeitos de pesquisa em 4 categorias, dependendo da quantidade de fluido no cérebro. A categoria mais grave corresponde a 10% da amostra. Era formada por pessoas cuja cavidade cerebral continha 95% de fluido. Desses, metade apresentavam retardo grave, a outra metade, porém, apresentavam QI acima de 100. Como era de se esperar, os céticos partiram para o ataque. Alguns disseram que Lorber provavelmente não avaliara as tomografias corretamente, mas ele lhes garantiu que suas provas eram sólidas. Outros argumentaram que ele não havia pesado a matéria cerebral remanescente, ao que ele ironicamente retrucou: não sou capaz de afirmar se o cérebro do estudante de matemática pesa 50 ou 150 gramas, mas não resta dúvidas de que ele está longe de 1,5 kg, de 1,5 kg, o normal, né? Neurologistas mais receptivos declararam que esses resultados eram uma prova da redundância do cérebro. Muitas funções são copiadas e sobrepostas, mas outros rejeitaram essa explicação, observando que a redundância é uma maneira de contornar algo que não se entende. Até hoje o fenômeno está envolto em mistério, mas precisamos tê-lo em mente à medida em que nosso debate prossegue. Será esse um exemplo radical do poder da mente de fazer o cérebro? Mesmo um cérebro drasticamente reduzido obedecer aos comandos? Mas devemos considerar mais do que dano cerebral. Em um exemplo mais recente de remapeamento neural, o neurocientista Michael Merzenich e seus colegas da Universidade da Califórnia em São Francisco treinaram 7 macaquinhos a usar os dedos para pegar alimentos.
Bolinhos de banana foram colocados no fundo de pequenos compartimentos ou poços de alimentação sobre uma plataforma de plástico. Alguns poços eram largos e rasos, enquanto outros estreitos e fundos. Naturalmente, quando um macaco tentava pegar o alimento, tinha mais sucesso num poço largo e raso, mas com frequência fracassava no poço estreito e fundo. Entretanto, com o tempo, todos os macacos se tornaram extremamente habilidosos e passaram a ter sucesso em todas as tentativas, não importando a distância que seus dedos estavam do bolinho. Então, a equipe fez uma tomografia de uma área específica do cérebro conhecida como córtex somatosensorial, que controla o movimento dos dedos, na esperança de demonstrar que a experiência de aprender uma habilidade tinha alterado o cérebro dos macacos. Foi um sucesso. Essa região do cérebro se reconfigurou para outras regiões na tentativa de aumentar as chances de as chances de apanhar mais alimento no futuro. Merzenich argumentou que à medida que as áreas do cérebro começam a interagir, criam-se novos circuitos. Na nossa vida cotidiana, se nos dispusermos intencionalmente a aprender novas coisas ou fazer coisas conhecidas de uma nova maneira, como pegar um novo caminho para o trabalho ou tomar um ônibus em vez de usar o carro, estaremos reprogramando e melhorando nosso cérebro. O exercício físico cria músculos, o exercício mental cria novas sinapses para fortalecer a rede neural. Muitos outros exemplos reforçam a ideia de que a doutrina tradicional que acreditava em um cérebro estagnado e imutável era falsa. Pacientes vítimas de derrame cerebral não precisam ficar paralisados o resto da vida pelo dano causado pelo rompimento de um vaso ou por um coágulo. Gente, isso aqui é fantástico, tá? À medida que as células cerebrais morrem, células vizinhas podem compensar a perda, mantendo íntegro o circuito neural. Para retornar à explicação mais pessoal, podemos afirmar que você imagina a casa onde cresceu, lembra seu primeiro beijo e ama os seus amigos graças a um circuito neural altamente personalizado que levou toda a sua vida para ser criado. Um exemplo da milagrosa capacidade do cérebro de regenerar é o caso de um mecânico de automóveis que sofreu um grave trauma craniano num acidente. Ele ficou paralisado e só conseguia se comunicar piscando e acenando levemente com a cabeça. Depois de 17 anos, porém, esse homem saiu espontaneamente dessa situação semicomatosa. Na semana seguinte, teve uma recuperação surpreendente a ponto de retomar a fala fluentemente e alguns movimentos dos membros. No ano seguinte, uma tomografia proporcionou evidências visíveis de que ele estava regenerando novos caminhos que poderiam restaurar suas funções cerebrais. As células nervosas saudáveis estavam desenvolvendo novos axônios e dendritos para criar um circuito neural que compensaria a morte das células nervosas. Isso é neuroplasticidade clássica. O resultado é que o nosso cérebro não é imutável, mas incrivelmente maleável. O maravilhoso processo da neuroplasticidade nos dá a capacidade de nos desenvolvermos em nossos pensamentos, sentimentos e ações em qualquer direção. Nesse áudio eu vou ficar por aqui, gente, então lembra sempre assim, ó, você é o que você pensa, tá? E outra coisa, o que leva ao aprendizado é repetição.
né, que cria esses novos caminhos lá pra gente. Tá, gente? Então nada na vida é impossível, nada é difícil demais, a gente só tem que ter persistência mesmo. E fé, né? Fé inabalável. Eu vou deixar um grande beijo. Tava com saudade de gravar esses áudios. Muito obrigada, gratidão, tá? Acompanhe aí, se inscreva, compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Facebook e manda um beijinho aí pra mim. Gratidão, tá, pessoal? Então, o próximo vídeo vai ser o mito 3, o envelhecimento do cérebro ineditável e irreversível. Desculpa, inevitável e irreversível. É um mito, tá, pessoal? O envelhecimento do cérebro inevitável e irreversível é um mito. Então, depois nós vamos ver isso aí. Até mais, até o próximo vídeo.